Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. Essa disciplina faz parte da grade curricular do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba. Eu sou o professor Christian e quero começar minha aula lendo um trecho dessa contracapa, do livro do Paolo Cassini, Newton e a Consciência Europeia. A síntese newtoniana assinalou a fase da consolidação da Revolução Científica do século XVII. A imagem arquitetural e acabada do mundo físico, traçada nos Princípios Matemáticos em 1666 e na Ótica em 1704, impõe um modelo durável a toda a ciência. A mecânica racional, a mecânica celeste e a óptica passaram a oferecer a chave para todos os enigmas do universo, realizando finalmente o antigo sonho dos magos, dos alquimistas e dos astrólogos. A figura de Newton e suas descobertas adquiriram um prestígio carismático, mas somente nos decênios mais recentes e que houve uma retomada geral dos estudos sobre a sua obra e sobre a sua difusão, permitindo conferir contornos e conteúdos mais precisos a esse fenômeno multiforme, representado pelo newtonismo. A luz que provinha da Inglaterra ultrapassou os limites disciplinares das ciências particulares, por ela renovadas. Penetrou profundamente todos os campos em que estava presente o método experimental e acabou por se refletir significativamente nas ciências humanas e na literatura. Mas a aparente uniformidade da assimilação dos dados essenciais das descobertas e das leis de Newton mascaravam a existência paralela de percepção diversas, não redutíveis a fórmulas comuns. O estudo dessas linhas diferenciadas é o que constitui um dos aspectos mais interessantes e inovadores dessa obra. Depois de traçar, à luz dos estudos mais recentes, um perfil atualizado do grande cientista inglês, o autor deste livro procura mostrar as variantes da assimilação das ciências newtonianas por meio da obra de alguns dos mais sensíveis intérpretes do século XVIII, como Maupertuis, Voltaire, Diderot, Boscovich e Kant. Pessoal, eu fiz questão de ler esse trechinho aqui na folha de orelha, ou nesse trechinho aqui do livro, para mostrar que a ideia de Newton, a mecânica de Newton, depois do Princípio e do livro de Óptica, livro Óptica, foi além dos limites da própria ciência, além dos limites da Inglaterra. E você percebe que influenciou nas artes, na literatura, que foi influenciando na biologia, que foi influenciando nas áreas relacionadas a artes e humanidades. Então, as ideias de Newton, elas foram além, dos conceitos, além das equações que ele mostra, relacionadas à física. Foi muito além disso, ok? Então é interessante a gente entender um pouquinho o mundo, Hoje está tendo uma mudança, Hoje a gente percebe, que muitos do que você vê hoje, no dia a dia, você vê muita coisa na internet, vários vídeos sobre mecânica quântica, sobre relatividade, você vê muito discutindo mecânica quântica e vida, mecânica quântica e cura, Então está tendo uma miscelânea, uma mistura, uma miscigenação dos conceitos clássicos que a gente viveu até hoje, com os fenômenos relacionados à mecânica moderna, à física moderna, A mecânica moderna não, a física moderna, Como já tem livros, relacionados ao ser quântico, à sociedade quântica, Então essa palavra quântica,
de quantificar, de estabelecer um novo referencial na sociedade, ela está vindo mudando, né, até o próprio comportamento das pessoas no mundo de hoje. E a gente vai ver esses efeitos, né, eu acredito, em pouco tempo. Em pouco tempo, eu acho que o pensamento, não o pensamento científico, que está mudando muito, né, utilizando muito as teorias da relatividade, a teoria da relatividade e também a mecânica quântica, mas a gente percebe também que está acontecendo uma mudança na sociedade. A forma de ver o mundo, né? De você ver o mundo através da tela do seu celular, através da tela do seu computador. Então, isso é um mundo, né, que você vivencia virtualmente. Essa vivência virtual que estamos tendo a partir, né, do advento, do momento em que o celular, né, ele foi realmente adotado, né, pelo mundo inteiro, e que você tem acesso a todas as informações úteis e inúteis, né, porque informação, ela se só é informação, mas as informações úteis e inúteis, né? Então a gente percebe que vai haver uma mudança. Eu não estou falando avanço, vai haver uma mudança. Se isso vai ser bom ou se vai ser ruim, a gente vai poder avaliar daqui 20, 30 anos, no mínimo, no máximo 20, 30 anos. Pode ser que até antes a gente vá poder avaliar, né, essa mudança de paradigma, essa mudança de comportamento clássico para o comportamento moderno. Mas não comportamento moderno de você ser, de você ser, né? Mas o comportamento moderno no sentido da ciência envolvendo toda a sociedade, todas as artes e toda a parte de humanas e biológicas, tá ok? Então é legal a gente sempre começar a nossa aula já discutindo esses elementos aí. Muita coisa vai mudar em relação à religião, às crenças. Então em 20 anos a gente vai ter notícias de muita coisa que vai mudar, né, no desenvolvimento social, ok? Bom, pessoal, o tema da aula de hoje. A gente continua discutindo as leis de Newton, a gente caracterizou as leis de Newton, a gente já começou a trabalhar análise vetorial com vocês, né? E eu tenho uma lista de exercícios, a lista 6 de exercícios. A nossa lista 6 de exercícios era composta por 17 exercícios que o Christian selecionou para trabalhar com vocês. Então, esses exercícios, eles têm, nessa lista eu tenho exercícios relacionados a vetores, mas também tenho exercícios relacionados às leis de Newton. E um exercício relacionado às leis de Newton que eu separei agora para a gente poder resolver hoje, né, é o exercício 10. O exercício 10 é um caso extremamente interessante que faz a gente pensar, olhar o problema de duas visões diferentes. Quando você tem um problema, e é isso que eu tento colocar para meus alunos, né? Quando você tem um problema, é que você tem a visão além do alcance. O que é a visão além do alcance? É você olhar o problema, analisar o problema, verificar as unidades de medida, as grandezas físicas que você tem e as ferramentas que você pode utilizar. Mas será que eu não posso também olhar o problema, né? Será que é só a minha visão, a forma que eu estou vendo o problema, que é suficiente para poder resolver o problema? Será que eu não posso ver de outra forma? E esse exercício mostra essa situação. Esse exercício, eu vou ler o enunciado, mas ele é basicamente o seguinte. Eu tenho dois bloquinhos, massa 1 e massa 2. Dois corpos, dois objetos. Massa 1 e massa 2. Massa 1 e massa 2. Você viu que eu peguei e só troquei a posição dos objetos no meu sistema físico? Então eu tenho o bloco 1, eu tenho um barbante, uma corda, tracionando, preso a um bloco 2, e tem o trígono, nosso amiguinho, nosso camaradinha, ele vai fazer parte da nossa experiência aqui, o trígono. E o trígono, ele vai participar de duas experiências. A primeira experiência, ele vai puxar esse conjunto de massa 1, massa 2, com essa configuração, onde a massa 1 tem 2 kg, a massa 2
tem 4 kg e o trigo está aplicando uma força de 3 N. Depois, o que o Christian vai fazer? Como é uma experiência que a gente está fazendo, eu vou fazer o seguinte, eu vou alternar, eu vou mudar a posição do bloco 1, colocar ele aqui na frente, do bloco 2, colocar ele aqui atrás, vou fazer a conexão entre eles novamente e peço para o nosso parceiro aqui, o trigo, aplicar uma força de 3 N também. E aí a gente vai avaliar o que está acontecendo, o que vai acontecer nesse sistema. E tem um agravante agora, que ele vai colocar no enunciado do exercício. Ele fala, 2 blocos de massa igual a 4 kg, 2 kg. 4 kg, 2 kg. Respectivamente, estão presos entre si por um fio inextensível e de massa desprezível. Então não é para você considerar a massa do fio, ele é inextensível, quer dizer, ele não está sofrendo a ação da força gravitacional puxando o objeto para baixo, tá ok? Inextensível e massa desprezível. Deseja-se puxar o conjunto por meio de uma força F de módulo 3 N. Módulo, aqui o Christian colocou, porque força é uma grandeza vetorial, mas a força está sendo aplicada na horizontal, módulo 3 N. Por quê? Eu poderia falar em direção horizontal, sentido para a direita. Você vê? Porque é uma grandeza vetorial e precisa de 3 informações. O módulo, que é a intensidade dela, que é o valor numérico e a unidade de medida, do que se trata aquela grandeza física. 3 N. 3 N diz tudo sobre a força? Não. Eu preciso da orientação dessa força, vertical, horizontal, eu posso usar os pontos cardeais, né? Sul, norte, norte, sul, leste, oeste, este, oeste, entendeu? Então, eu preciso da orientação. Quando eu falei em orientação e o sentido, nesse caso eu coloquei para você, a orientação é horizontal. E a horizontal não aponta só para a direita, aponta para a esquerda também. Então, para a direita e para a esquerda. Então, você tem horizontal. E para a direita, o trigo está puxando o sistema para a direita. Ok? Só que aí tem um caso, né? Aplicando uma força de 3 N sobre a mesa horizontal sem atrito. Então, eu não estou considerando também o contato físico entre os bloquinhos. O trigo tem a força de atrito aqui para ajudar, né? Ele puxar o objeto, o sistema físico, né? Mas eu estou desprezando o efeito da força de atrito entre a superfície. Como é que eu posso pensar dessa forma? Porque eu posso ter preparado a superfície, polido a superfície, eu posso ter preparado, né, passado um lubrificante aqui na superfície e também na base dos bloquinhos, polir as duas superfícies, né, de uma forma que os objetos possam deslizar sem muito esforço, né, você viu, 3 N não é muito esforço, e o sistema físico 1, o sistema físico 2 se movimentam tranquilamente, tá ok? Aí ele fala o seguinte, que o fio entre os bloquinhos, que o fio é fraco e corre o risco de romper. Problema. Esse fio aqui, que faz a união dos dois bloquinhos, quantas vezes você já puxou no sistema e que o fio rompeu? É isso que eu estou tentando pensar junto com vocês. Será que esse fio, que o fio é fraco e corre o risco de romper? Qual é o melhor modo? Olha só que legal. Qual é o melhor modo de puxar o conjunto sem que o fio se rompa? Será que eu puxando o sistema dessa forma, colocando o bloquinho de maior massa na frente e o bloquinho de menor massa atrás, ele vai fazer com que diminua o efeito no fiozinho de forma que ele não se rompa? Ou fazendo dessa forma, primeiro puxando o bloquinho com massa menor, depois acoplado o bloco de massa maior? Se na hora que você puxa esse conjunto, essa situação aqui, essa configuração favoreça que o fio não se rompa, isso é que nós vamos fazer a análise agora. Então, qual é o melhor modo de puxar o conjunto sem que o fio se rompa? Pela massa maior ou pela massa menor? Pela massa maior ou pela massa menor? Justifique sua resposta. Tá ok? Então, o nosso objetivo aqui é resolver o exercício de forma em que você consiga caracterizar, né, qual é a melhor configuração para você preservar, vou tirar as tampinhas aqui das canetas, para você preservar o fio entre os bloquinhos, que ele não se rompa, tá ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Bom, nós vamos aplicar as leis de Newton de forma
a entender o que acontece com esse fio que está sendo tracionado entre os bloquinhos. E para eu entender o que acontece com os fios com o fio tracionado entre os bloquinhos, eu vou trabalhar o sistema de forças. Eu vou analisar o sistema de forças aplicadas ao primeiro conjunto, primeiro bloco, depois ao segundo bloco, na primeira configuração. Vou fazer a mesma coisa, vou analisar o sistema de forças aplicadas ao primeiro bloco e ao segundo bloco, na segunda configuração. E aí eu vou avaliar os resultados aqui que eu vou obter. Será que eu vou obter os mesmos resultados? Ah, Cristian, pô, eu tenho as mesmas massas, eu só estou mudando ela de posição. Ah, Cristian, a mesma configuração, só muda de posição, o efeito vai ser o mesmo. Será? Será que o efeito vai ser o mesmo ou vai ser diferente? Se for o mesmo, a gente vai provar que é o mesmo. Se for diferente, vai ser uma surpresa ou não. Ou você acha que não é uma surpresa, de repente, a configuração 1 ser diferente da configuração 2, ou a configuração 2 ser diferente da configuração 1. Então, nós vamos avaliar justamente essa situação, tá ok? Então, o sistema de força. Então, para eu aplicar o sistema de forças, o que eu faço? Eu analiso objeto por objeto, né? Eu sei que esse fio aqui, ele une os dois pontos. Eu tenho uma força, como ele é inextensível e ele não sofre o efeito gravitacional, então eu sei que eu tenho uma força de tração, né? Que o bloco 2 vai puxar o bloco 1, mas que o bloco 1 vai puxar o bloco 2. Eu tenho a segunda lei de Newton. Então, olha só, eu vou aplicar a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton aqui, tá ok? Eu vou aplicar o princípio fundamental da dinâmica e vou aplicar a lei de ação e reação. Então, o que o Christian vai fazer? Eu vou separar o meu sistema de forças em duas partes. Eu vou separar em relação a essa parte aqui, que é o primeiro bloco, e depois eu vou separar meu sistema de forças. Eu sei que eles são conectados apenas por um fio. Então eu vou analisar tudo que acontece no bloco 1, no bloco 2, aqui massa 2, e vou analisar tudo que acontece no bloco massa 1, tá ok? No bloco massa 1, eu tenho uma força aplicada. Então eu tenho uma força aplicada para a direita. Mas eu tenho, como a massa 2 também está conectada através desse fio no bloco 1, eu tenho uma força de tração, porque o trígono está puxando esse objeto para que ele se desloque para a direita. Quando esse objeto começa a se deslocar para a direita, o que acontece? O bloco de massa 1 começa a puxar o bloco 2. Então, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer uma força, que eu vou escrever de vermelho. Aqui. Vai aparecer uma força F, uma força de tração, porque no fio é tração, uma força de tração, impedindo com que essa força F aqui, ó, aplicada, surta o seu efeito. Então, o trígono está aplicando uma força F de 3 newtons. E eu percebo o seguinte, que o objeto 2 pode entrar em movimento. Pode ou não. Primeira lei de Newton, lei da inércia, tá ok? Então, a gente vai avaliar o seguinte, que existe uma força de tração impedindo com que o bloco 2 se movimente. Só que essa força de tração que impede o bloco 2 de se movimentar é justamente a força de tração que vai fazer com que o bloco 1 se movimente. Exatamente. O fio é inextensível, então a força de tração que tenta impedir o movimento do bloco 2 é justamente a força de tração que quer fazer o bloco 1 se deslocar. Entendeu a situação? Então eu vou fazer o seguinte, esse é o meu sistema de forças na direção horizontal, mas eu não tenho o sistema de forças na direção vertical? Sim, eu tenho. Na vertical eu tenho a força-peso. Eu tenho a força aplicada ao bloco 2. A força-peso é massa gera gravidade, sempre puxando os objetos para o centro da Terra. Então eu tenho a força-peso, que é mg, massa 2, né, que eu tenho a massa 2, e o gera gravidade, que é 9,8.
não é 10, tá ok? É 9,8 metros por segundo ao quadrado. Né? Então a gente vai usar o 9,8. Professor, mas você não deu o G da gravidade no exercício. O que eu faço? 9,8. Isso daí já tem que estar na sua cabeça, meu amigo. Porque se você está na Terra e o G da gravidade, a aceleração gravitacional é 9,8. Se você estiver em outro planeta, que pode ser que o meu aluno, infelizmente, de tanto ele analisar fisicamente, às vezes ele está em outro planeta, porque ele está visualizando Marte, Saturno, Urano, né? Ou então ele está na Lua, de repente. Né? Lá tem um G da gravidade diferente. Mas aqui, os exercícios que a gente está fazendo, se ele não falar nada, se o enunciado do exercício não disser nada, é porque a gente está utilizando o G gravitacional. A experiência é feita na superfície da Terra, tá bom? Eu tenho o G da gravidade. Christian, mas é o seguinte, eu não estou vendo o objeto afundar no plano. É porque tem uma força de reação entre o plano e o objeto, equilibrando a força-peso. E quem é essa força? Essa força eu vou escrever com a canetinha verde. Ela é fraquinha, tudo. Vamos ver se eu consigo. Que é justamente a reação normal. A reação normal. Ah, deu certo. Reação normal. A reação normal. Se o objeto não afunda no plano, quer dizer que a reação normal ela tem a mesma intensidade, a mesma direção, só que sentido oposto. Mesma intensidade. Se eu tenho 30 newtons para baixo, né, é só multiplicar o 2, 4, vezes 9,8, que vai dar mais ou menos... se você multiplicar por 10, dá 40 newtons. Só para a gente fazer um exercício mental aqui, né? Então, se o objeto não afunda para baixo, então é um pouquinho menor de 40 newtons. Então, a normal é também aproximadamente um pouquinho menor que 40 newtons. Vou fazer essa continha. Eu vou usar o 9,8. Então, é 9,8, que é o G da gravidade, vezes a massa do bloco 2, 4. Então, é 39,2 newtons. A força-peso aqui é de 39,2 newtons. 39,2 newtons. Isso significa que, se o objeto não está afundando no plano, não está subindo no plano, quer dizer que a força normal está equilibrando essa força, com a mesma intensidade, 39,2 newtons. Então, esse N aqui, 39,2 newtons. Tá ok? 39,2 newtons. Beleza. Mesma direção, vertical. Sentido oposto, porque a força-peso para baixo, a força normal para cima. E as duas se equilibram. Então, na hora que você soma o eixo vertical, se você considera positivo para baixo, 39,2 newtons, menos porque a força normal está apontando para cima, então ela tem sentido oposto. 39,2 newtons menos 39,2 newtons. Dá quanto? Dá 0 newton. Ah, mas então dá 0, não existe força. Não, senhor, eu não falei que não existe força, elas se equilibram. As forças existem, elas se equilibram, simplesmente, tá bom? Vou fazer análise também no eixo vertical, no bloco 1. O bloco 1 eu tenho a força-peso 1, que é a massa 1 vezes o G da gravidade. Como o objeto não afunda no plano e ele não sai do plano, é porque tem a reação normal. E a reação normal, com a mesma intensidade, mesma direção, só que sentido oposto. O que significa isso, Cristian? Significa que a normal, ela aponta para cima. Se a normal aponta para cima, ela tem a mesma intensidade, mesma direção, só que sentido oposto. Se ela tem a mesma direção, só que sentido oposto, qual é o valor aqui? Eu vou fazer o cálculo. É 2 kg, 2 vezes 9,8. Eu estou fazendo direto porque está todo mundo no sistema internacional, hein? Olha, eu não fiz análise dimensional porque está todo mundo aqui no sistema internacional. 19,6. 19,6 newtons. Então, a força-peso é 19,6 newtons. Quanto que vale a normal? Em módulo, 19,6 newtons.
19,6 N lá, Cristian, mas calma aí. Só que uma está apontando para baixo e a outra para cima. Se uma está para baixo e eu considero ela positiva, na hora que você faz a somatória das forças, aí você vai usar a segunda lei de Newton. Somatória das forças, ou força resultante, é massa vezes aceleração. Como o objeto não muda, ele não se desloca, né, no eixo vertical, então a aceleração é igual a zero. Por que a aceleração é igual a zero? Porque na hora que você vai fazer a somatória de forças, você vai fazer a força-peso menos a normal igual a zero para os dois sistemas. No primeiro sistema, 39,2 menos 39,2. Alguma dúvida? E no segundo sistema, 19,6 menos 19,6. Alguma dúvida? As forças se neutralizam, tanto na massa 2 como na massa 1. Tá bom, pessoal? Então, eu te provei que existem forças aplicadas ao eixo vertical. Sim, Cristian, você me provou. Só que elas se neutralizam. Ficando, então, para eu observar, eu vou escrever aqui, ó, no bloco 2. Aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, no bloco 2. No bloco 2, bom, no bloco 2 eu tenho aqui a somatória das forças é igual a massa vezes aceleração. Vetor, vetor. Essa daqui é a segunda lei de Newton. Então, nós vamos ver o seguinte. Se eu considero que o movimento vai para a direita, vou assumir que o trígono, ele vai conseguir romper essa barreira e fazer pelo menos o bloco 2 se movimentar. O bloco 2 se movimentando, vamos ver se o bloco 1 vai se movimentar também. Pode ser que o fio se rompa ou não. Então, se eu considero o movimento para a direita, significa que a força F é positiva e a tração é negativa. Então, na somatória das forças, eu vou escrever assim, ó, F menos T é igual a massa vezes aceleração. Essa é a equação do bloco 2. Essa é a equação número 1. E agora, no bloco 1, temos a equação do bloco 2, que é a equação número 1. E a equação no bloco 1? No bloco 1, quais são as forças aplicadas no sentido horizontal? Tração. Então, na hora que você faz somatória das forças igual a massa vezes a aceleração, opa, não esqueça que aqui a massa é a massa 2 vezes a aceleração, né? Massa 2 vezes a aceleração, tá bom? É isso aí. Porque eu fiz a análise do sistema de forças no bloco 2. Eu estou fazendo análise de força no bloco 1. Então, só existe uma força sendo aplicada a esse bloco para ele se deslocar para a direita, que é a tração. Então, fica aqui a tração é igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração. A aceleração é do conjunto, hein, meu amigo? Eu não coloquei a 1 e a 2. Por que eu não coloquei a 1 e a 2? Porque se essa força for suficiente para fazer o bloco 2 se movimentar e o bloco 1, como o fio é inextensível, então todo o conjunto vai se deslocar com a mesma aceleração. Com a mesma aceleração. Né? Todo o conjunto. Ele não fala que um vai... Porque se fosse esse fio aqui, ele tivesse o efeito elástico, então um podia se deslocar com mais velocidade ou com mais aceleração do que o outro, tal. Então teria elementos diferentes, ok? Então eu tenho a equação número 1 e a equação número 2 para o meu primeiro sistema. Equação número 1 e equação número 2 para o meu sistema 1. Entenderam? Para o meu sistema 1. Legal, legal. Então, eu continuo resolvendo o exercício. Como é que você continua resolvendo o exercício, Cristian? O que eu vou fazer? Eu preciso calcular a tração. Eu preciso calcular essa tração, depois eu vou calcular a segunda tração, para ver qual das duas é maior ou menor, ou igual. E aí eu vou concluir que se eu puder usar uma dessas configurações, eu vou aplicar menos força, porque eu só tenho uma força aplicada ao fio, que é a força T. Então, se eu tiver uma das duas configurações em que a força T for menor, então eu estou favorecendo a vida útil do fio.
Entendeu? Então eu posso concluir isso. E se eu concluir que as duas forças são iguais, tanto a tração no primeiro caso como no segundo caso, primeiro sistema, no segundo sistema, então eu não vou conseguir salvar o fio, né? Então o que o Christian vai fazer? Eu tenho duas equações, meu amigo, minha amiga. Um sistema com duas equações. Duas equações, duas incógnitas. Quais são as duas incógnitas? Tração e aceleração. Tração e aceleração. A força eu tenho, a massa 2 eu tenho. A massa 1 eu tenho. Tração e aceleração. Tração são as minhas incógnitas. Então, o que eu faço? Aqui eu vou usar o método da substituição. Eu poderia fazer o método da adição. Somar as duas equações, né? Mas eu não vou somar as duas equações. Eu vou fazer o método da substituição. E o que você vai fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa tração, que é massa 1 vezes aceleração, e vou substituir onde eu tenho tração. Eu vou substituir aqui, ó. Tração é igual a tração. Então, essa tração vai ser massa 1 vezes aceleração. Ah, entendi. Então, você vai usar o método da substituição da matemática. Sim, eu vou substituir a equação 2 na 1. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, que a força menos tração. Então, é menos massa 1 vezes aceleração é igual a massa 2 vezes aceleração. Cris, mas ele está meio confuso. Não, calma aí, não confunde não. Eu tenho a força F? Eu tenho 3 newtons, o módulo. Eu tenho a massa 1? Tenho 2 kg. Eu tenho a massa 2? Tenho 4 kg. Quem não tem? Aceleração. Então eu vou calcular a aceleração através desse meu sistema de equações aqui. Eu vou fazer o seguinte, como eu tenho aceleração nessa primeira parte, eu vou substituir os números primeiro para não te confundir. Eu posso substituir? Posso. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 menos a massa 1. A massa 1 é 2 kg vezes a aceleração, que é igual a massa 2, 4 kg vezes a aceleração. Tá bom? Vezes a aceleração. O que eu quero? É calcular a aceleração? Então esse menos 2A vai para lá mais 2A. Então eu vou ficar aqui, ó, com 3 igual a 4A mais 2A. Se no primeiro membro eu tenho um termo que está subtraindo, quando ele muda de posição na equação, ele vai somando. É sempre a operação inversa. Se ele está subtraindo, vai somando. Se está somando, vai subtraindo. Se está multiplicando, passa dividindo. Se está dividindo, passa somando. Se está na potenciação, radiciação. Se está na radiciação, potenciação. Sempre assim. Agora eu sei que eu posso fazer isso daqui. 4A mais 6A. 4A mais 2A. O Christian já falou até a resposta. Porque eu posso somar os iguais. 4A mais 2A. Então eu tenho que 3 é igual a 4A mais 2A dá 6A. E calcula a minha aceleração. A aceleração aqui, eu vou fazer o seguinte. A aceleração é igual esse 6 que está multiplicando, passa dividindo. 3 sextos. 3 sextos. Se você simplifica, cara, vamos usar um pouquinho da matemática aqui. Vamos usar. Simplifica todo mundo por 3. Divide em cima e embaixo por 3. Quanto que vai dar isso daqui? Vai dar 1 dividido por 2. Porque 3 dividido por 1 dá 3. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, quanto é que dá o valor da aceleração? Aceleração igual, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. A aceleração igual a 0,5, ou meio, né? 0,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do conjunto. É a aceleração do bloco 2 e a aceleração do bloco 1. Achei a aceleração? Achei a aceleração. Se eu achei a aceleração, vezes a massa do bloco 1, eu tenho a tração. Nossa, que é isso? Isso é mágica? Não, não é mágica não, cara. Se eu tenho a aceleração vezes a massa do bloco 2, e eu tendo a força, eu também calculo a tração. Nossa, é mágica. Não, não é mágica, isso é matemática. A matemática diz, se eu tenho 2 termos na equação, eu calculo o terceiro. Se eu tenho 1, 2, 3 termos na equação, com 4 termos, eu calculo o 4º termo. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa equação, que é um pouco mais simples,
para eu achar o valor da tração. E eu vou colocar ela aqui em vermelho. Tração é igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração. Tração é igual a massa do bloco 1, 2 kg. Está todo mundo no sistema internacional. Vezes 0,5. Tração é igual 2 vezes 0,5 ou 2 vezes meio. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, eu vou fazer que 2 vezes 0,5 vai dar 1 newton. 1 newton. A força de tração é igual a 1 newton. A força de tração é igual a 1 newton. A força de tração é igual a 1 newton. E eu vou fazer o quadradinho aqui. E eu vou fazer o quadradinho também em vermelho aqui da minha aceleração. Tá bom? Então, eu calculei os dois elementos aqui. Christian, você vai fazer a mesma coisa na segunda parte? Exato. Exactly. Exactly. É isso mesmo que eu vou fazer. Na segunda parte, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou analisar o sistema de forças. Eu vou dar uma força aqui para o trígono. Vai, trígono, força aí. E vamos ver o que acontece com a força de tração aqui no filme. Será que vai dar o mesmo valor? 1 newton? Será que eu vou obter o mesmo resultado? 1 newton? Será? Ou não? Surpresa, hein? Surpresa. Então, o que você vai fazer? Bom, Cristian, primeira coisa, eu tenho que fazer a separação do sistema de forças. Sistema de forças, eu faço a separação assim, ó, pontilho, cada um dos objetos que eu vejo que tem aplicação de força. Eu tenho a força F aplicada agora no bloco 1, força F aplicada no bloco 1, e agora eu tenho a força de tração. Christian, mas é a força de tração por quê? Porque se o trígono está aplicando uma força para a direita e o bloco 1 começa a se movimentar, então ele vai tentar puxar o bloco 2, quem está junto com ele. Então, só que o bloco 2, por reação, ele vai tentar impedir o bloco 1 de se movimentar. Esse impedimento é uma força contrária ao movimento possível, que é a força de tração. Força, tração. Christian, agora eu vou fazer o sistema de forças. Analisa aqui o sistema de forças no bloco 2. No bloco 2, o que eu tenho? Quais são as forças aplicadas? Christian, se não tem atrito na superfície, que nós já discutimos aqui, se o fio não é inextensível, né? A única força aplicada ao bloco 2 é justamente a ação do bloco 1 puxando também o bloco 2. Ação do bloco 1 puxando o bloco 2. Tração. E é a única força aplicada ao bloco 2. Tá ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a mesma coisa, só que com cor diferente. Eu vou fazer com cor diferente. Primeiro, eu vou fazer assim, ó. No bloco 1. Por que no bloco 1, Christian? Porque é o bloco 1 que está aqui e ele vai ser analisado. Antes de continuar, eu vou fazer análise também na vertical. Para você não esquecer que existem as forças tanto na horizontal como na vertical. Tá ok? E a força peso do bloco A, ou do bloco 1, força peso no bloco 1 é a massa do bloco 1 vezes o G da gravidade. Massa do bloco 1 vezes 19,6. Não muda nada. A massa não muda, 19,6. A massa não muda e a aceleração gravitacional não muda. Então, a força peso é a mesma, 19,6 newtons. E a reação normal? A reação normal é de mesma intensidade, mesma direção, só que sentido oposto. A reação normal. Mesma intensidade. Mesma intensidade? Então é 19,6? Yes, sir. 19,6 newtons. Mesma direção. Se a força peso é na vertical, a normal é na vertical. Sentido oposto. Se a peso é para baixo,
a normal é para cima. Se a força-peso é para baixo, a normal é para cima. Somatória das forças no eixo vertical, 19,6 positivo, porque eu estou considerando força-peso para baixo positivo. 19,6 positivo para baixo, menos 19,6 negativo para cima. Dá zero. Cristian, deu zero. Não, ela se equilibra. Isso significa que ela se equilibra. Tá bom? Força-peso no bloco 2. Força-peso no bloco 2 é a massa do bloco 2 vezes o G da gravidade. Cristian, não muda nada, não muda nada. 39,2. Tudo bem? 39,2 newtons. 39,2 newtons. Se ele não afunda no plano é porque eu tenho uma reação normal com a mesma intensidade, mesma direção e mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. E outra coisa, o desenho é sempre do centro imaginário do corpo, viu? Por isso que aqui não deu muito certo. Sempre do centro, sempre do centro, sempre do centro. Por isso que a força normal aqui, ela ficou um pouquinho menor, mas não pode, ela tem que ficar da mesma intensidade, mesma direção, só que sentido oposto, é o vetor. Lembra que módulo de direção e sentido? O vetor, o módulo é a intensidade. Se é a força, mesmo força, peso, força normal, são vetores. Então ela tem que ter a mesma intensidade, mesma direção, só que sentido oposto, tá ok? E qual é o valor aqui da normal? A normal aqui é igual, é o mesmo valor que eu tinha na normal Se a força peso é 39,2, a força normal também é 39,2 newtons, porque ela tem a mesma intensidade, 39,2 newtons, mesma direção, vertical, só que sentido oposto. Na hora que você faz a somatória das forças, considerando força-peso positiva, eu vou fazer 39,2 mais menos 39,2 menos com mais dá menos, então é 39,2 menos 39,2 dá zero. Significa que no eixo vertical não ocorre movimento, ok? Só no eixo horizontal. E o trígono lá está fazendo força. E eu estou batendo papo com vocês e o trígono está fazendo força. Então vamos lá, vamos ajudar o trígono, vamos avançar um pouquinho mais. Somatória das forças. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a equação que eu vou usar como eu usei na primeira parte. Isso significa que no bloco 1, considerando o movimento para a direita, como eu fiz aqui, movimento para a direita, eu vou fazer a força F menos a força de tração. Força F menos tração, que é igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração. E será que a aceleração vai dar a mesma? Ou vai ser diferente? O que você achou, Cristian? Eu achei a equação. Eu achei a primeira equação. A primeira equação. Associada ao bloco 1. No bloco 2, no bloco 1, no bloco 2, aqui na sequência, né? Aqui eu falei bloco 2 porque é de massa 2, bloco 1 porque é massa 1, bloco 1 porque é massa 1, bloco 2 porque é massa 2, tudo bem? Agora eu vou fazer a somatória das forças, mas só tem uma força, só a força de tração puxando. Então, na somatória das forças só vai aparecer o tração, só vai aparecer a força de tração, que é a massa do bloco 2 vezes a aceleração, que é a massa do bloco 2 vezes a aceleração, ok? Esse T aqui eu não gostei dele, ficou meio esquisitão, então eu vou, isso, que eu tenho a equação 2, tudo bem? O que você vai fazer agora? Eu vou fazer o que eu tinha feito na primeira parte, eu não posso mudar a regra do jogo, eu vou fazer o seguinte, eu tenho duas equações, duas incógnitas, quais são as incógnitas? Tração e aceleração, porque força é 3 newtons e as massas eu tenho de cada um dos bloquinhos. Então eu vou pegar a equação 2 e substituir na equação 1. E vai ficar dessa forma aqui, ó.
vai ficar que força menos tração é a massa do bloco 1 vezes a aceleração. Olha só, mudou, hein? Mudou alguma coisa aqui, hein? Vamos ver? E agora eu vou fazer o seguinte. Se a equação 1 é essa, e a tração é massa 2, aceleração, eu vou substituir aqui. Então vai ficar que força menos massa 2 vezes a aceleração é igual a massa 1 vezes a aceleração. Confere ou não? Conferiu? Beleza. O que o Christian vai fazer? Eu vou pegar esse termo. Bom, eu já tinha substituído os números lá. Eu também vou substituir aqui. Vou fazer do mesmo jeito. E aí eu vou colocar 3 newtons menos a massa do bloco 2, 4 quilogramas, vezes a aceleração, que é igual a massa do bloco 1, 2, vezes A. Negativo, subtraindo, somando. Então vai ficar o seguinte, vai ficar que 3 igual a 2A mais 4A. Então eu vou ficar com 3 igual a 6A. Ixi, mãe, cheguei na mesma situação. A aceleração é a mesma. A aceleração é a mesma. A aceleração igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Ah, Cris, por que você já fez direto? Porque eu ia pegar esse 6 que está multiplicando e passar dividindo. O 6 que está multiplicando e passar dividindo. Fazendo 3 sextos. E eu ia fazer a simplificação por 3 e ia dar meio. E a aceleração de 0,5. Então, eu já dei esse resultado. Nós já fizemos essa conta, então não precisamos fazer novamente. Ah, entendi. Eu posso fazer isso? Lógico que posso. E agora o que você vai fazer? Calcular a tração. Ah, Christian. A aceleração, ó, as massas são iguais, a força F é igual, a aceleração é igual, tá todo mundo igual, a tração é a mesma. Vamos conferir? Só para a gente, né, fechar essa ideia? Então eu vou fazer o seguinte. Como aqui a tração eu mudei de cor para vermelho, eu fiz toda a continha em preto e mudei a cor de azul, né? Azul e preto. Eu vou pegar, como eu fiz em roxo aqui, eu vou fazer em azul também. Para mostrar o valor da tração. E aí, como eu tenho a aceleração, eu vou substituir ou na primeira equação ou na segunda, tanto faz. Tem que dar o mesmo resultado, meu amigo e minha amiga. Se tem que dar o mesmo resultado, Cristian, então vamos lá. Eu vou usar a primeira. Vou usar a primeira porque eu também usei. Desculpa, eu vou usar a segunda porque eu também usei a segunda na primeira parte, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte: que tração é igual a massa do bloco 2 vezes a aceleração. Que tração é a massa do bloco 2? 4 vezes meio. Opa, aqui deu uma mudança, hein? Aqui a tração vai dar quanto? Deixa eu até soltar as canetas aqui, hein? Porque o que aconteceu aqui? 4 vezes 0,5, 2 newtons. 2 newtons. Eu vou fazer o quadradinho vermelho. Tração igual a 2 newtons. Em vermelho, destacando para você que... O que você conclui? O que você conclui? O mesmo sistema, mesmas massas, mesmo carinha, aplicando a mesma força, só do fato de você mudar a posição dos objetos, a força de tração muda. Arrepiei agora. Ó. Fenomenal. Fenomenal. O trígono, então o trígono, ele aplicando uma força de 3 newtons, qual é a chance então, no caso 1, no caso 2, sistema 1, sistema 2, de dar tudo errado? Caso 2, porque a tração é o dobro. No sistema 1, essa força de tração é 1 newton. No sistema 2, essa força de tração é 2 newtons. Então, a chance do fio se romper é o dobro no segundo caso. Então, se o fio está fragilizado, o que você deve fazer, então?
colocar o objeto de massa maior na frente e fazer a puxada. E você puxar o sistema colocando um objeto de massa maior na frente. Olha que legal, cara. Fenomenal, 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 incrível. Faça a sua análise novamente aí. Confere os cálculos, verifica direitinho o sistema de forças na horizontal, na vertical. Verifica direitinho o sistema de equações, tanto na primeira parte como na segunda parte. A aceleração, mesmo valor, certinho, mesmas massas, a mesma força. Só que, como você inverte a situação, o sistema de forças no bloco que está apoiado, né, que está sofrendo ação da força, como o bloco muda, o efeito de tração muda por causa da massa. Por causa da massa. A tração é dependente diretamente da massa. A tração é diretamente dependente da massa, enquanto que a aceleração é a mesma nos dois casos. Meu amigo e minha amiga, olha, foi um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com certeza. Por favor, me manda mensagem, né, troca informações comigo, manda mensagem para mim, né, no chat. Eu tenho um canal no YouTube, Física 4.0, tracinho, professor Christian Paterniani. Se inscreve lá no canal, dá um like lá para mim, né, me ajuda lá a divulgar essas ideias, né, muito interessantes. Eu sei, tem muitos professores excelentes na internet também. Né? Eu sou mais um apenas, né? Quer dizer, mais um excelente. Valeu. Valeu, pessoal. Olha, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês estejam bem, né? E até a nossa próxima aula, tá ok? Um grande abraço. Até a nossa próxima aula. Valeu.